Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Roden. Hoje a gente está com o nosso RH, a Thalissa e a Rai, e elas vão contar pra gente um pouquinho de como está sendo agora a Roden nesse momento tão desafiador no mercado e como ela continua abrindo portas mesmo nesse momento. Sejam muito bem-vindas, Thali, Rai. E pra gente começar e quebrar esse gelo de nervosismo aí, eu quero saber de vocês. Thali, quanto tempo você já tá na Roden e o que tu mais gosta de fazer aqui? Boa tarde, primeiramente, né? Eu tô aqui na Roden já faz 1 ano e meio. Então eu comecei em 2024 e venho então seguindo aí nessa carreira, né? E nesse momento desafiador mais do que nunca, se mantendo firme e forte. O que eu mais gosto de fazer realmente é o contato que nós temos com os nossos colaboradores, né? Ter essa oportunidade de estar na produção, de estar no administrativo, ter essa autonomia de poder ter esse contato com eles, parar, conversar, ver se está tudo bem, se estão precisando de algum apoio, algo nesse sentido. Então, o contato com o colaborador é o que mais eu mais gosto, né, em todos os momentos, assim, é de estar em chão de fábrica, administrativo. Rai. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Então, assim, eu tô no grupo já faz 26 anos, né? Então, a gente começou na produção e agora a gente está atuando na gestão de pessoas, mas também já passei pelo processo de enfermagem, né? Então, agora eu tô atualmente na gestão de pessoas e o que eu mais gosto de fazer, ainda estou descobrindo, assim, mas no passar nesse período da empresa, o que eu mais me cativa é a parte, assim, que a gente lida com as pessoas, o contato visual, físico ou até mesmo mental. Então, assim, a gente tem muitas conversas com colaboradores e tem suas conversas positivas, suas conversas negativas, mas, assim, o contato diariamente com as pessoas é o que me motiva e o que me cativa vir todos os dias, assim. Eu amo conversar e poder estar ajudando todo mundo. É ótimo. Eu tenho uma pergunta para ti, Rai. Agora, apesar do cenário desafiador, a Roden ela segue abrindo oportunidades. E como que você explica essa capacidade da Roden se manter firme, mesmo nesse momento tão desafiador no mercado? Eu acho que primeiramente é porque é uma empresa sólida, né? Então ela já vem de longa data, com vários anos de mercado de trabalho. Então eu posso dizer assim que por esse período de estar aqui na empresa a gente já passou por vários desafios. Um deles, assim, que me marcou muito foi em 2011, quando, né, deu o episódio, a gente acabou sendo transferidos todos para a Salete, mantendo a empresa aqui, né, parada por 2 anos, mas, assim, o grupo Roden em si sempre batalhou e buscou inovações e melhorias e buscando novos mercados de trabalho para a gente poder readaptar a unidade aqui em Pouso. Então, em 2014, em fevereiro de 2014, a gente retornou para a unidade de Pouso Redondo firme e forte, né, então é, assim, maravilhoso. E bateu um medo lá em 2011, quando vocês foram remanejados? Bateu. Vou ganhar a conta. A gente, assim, passou, assim, por umas crises, a gente recebia o pagamento em várias parcelas, né? Então, para quem, assim, não dependia tanto de aluguel, alguma coisa assim, sempre foi muito bem sólido, né? Mas às vezes quem tinha mais dificuldade assim acabou pedindo a conta, saindo no momento do desespero mesmo, né? Mas depois, quando a gente retornou em 2014, muitos dos colaboradores que trabalhavam com nós anteriormente vieram nos procurar de novo para voltar a trabalhar aqui. Então, assim, é muito gratificante, né? Então eu só tenho a agradecer a unidade, né, do grupo Roden no geral pelas oportunidades todas que eles têm diversificado para todos nós aqui. E hoje, mesmo nesse cenário, eu vejo que a gente, os nossos CEOs, vocês, todo mundo consegue manter a tranquilidade de que, não, a Roden está sendo resiliente, a Roden está mantendo a tranquilidade, está passando essa tranquilidade para os colaboradores. Eu quero saber mais uma coisa agora. Hoje, vocês têm alguma vaga que vocês querem destacar, que está com dificuldade, e vocês precisam fechar essa vaga e não acha ninguém? Hoje a gente está com vagas em aberto de desenhista, projetista na área da manutenção, na mecânica, né? Que a gente está com ela em aberto já há um período e a gente até recebeu vários currículos, assim, mas nenhum deu certo por questão da distância também. E eletricista noturno, né? Então a gente está com essa vaga também e a gente não consegue fechar pelo fato de não estar recebendo nenhum currículo e também
pelo horário talvez, né, assim, ser um pouco mais estendido. E a gente abriu uma vaga agora recente também de torneiro mecânico. Então são essas 3 vagas que assim me preocupam mais para conseguir fechar no momento. Thalia, aproveitando o gancho das vagas, tem algum benefício que você gostaria de destacar pra gente? Sim, aqui na Roden nós contamos com um psicólogo, né, em atendimento full time, vamos dizer assim, né, que está aqui na empresa pelo menos 2 vezes na semana, né, para atender aos colaboradores. Temos o médico também, 2 a 3 vezes na semana, que pode prestar esse atendimento para o colaborador se houver necessidade, se o colaborador não estiver se sentindo bem. E também temos refeitório na empresa, né, situado dentro da empresa mesmo. A refeição ela está sendo super bem colocada, bem balanceada para os nossos colaboradores. Temos também o sorteio assiduidade, que é o quê? O sorteio assiduidade é o colaborador não ter faltas, não ter chegado atrasada, não ter atestado, é ele realmente ser assíduo, vir e cumprir sua carga horária, né, de 8 horas e 48, né, isso. Sua jornada completa. Ótimo, é isso aí. Vamos lá, que agora eu tenho certeza que a gente tem muita história para ouvir, principalmente da Rai, que já está há um bom tempo aqui. Eu quero saber um momento marcante ou uma história curiosa aí da tua vida aqui dentro da Roden. Em que momento que você olhou e falou assim, não, esse momento dentro da Roden ficou marcado na minha vida? Então, eu comecei em 99, comecei como auxiliar de produção. E em 2007 eu fui cursar técnico de enfermagem. Nesse momento, em seguida, logo eu ingressei no ambulatório. Fiquei trabalhando como técnico de enfermagem de 2007 até setembro de 2024, onde daí surgiu uma oportunidade. A Ana me convidou para fazer parte da gestão de pessoas ali no RH e onde hoje, atualmente, estou atuando. Mas também em todo esse período, conheci meu marido. Ah, é? Agora, tivemos uma história de amor? Em setembro vai fazer 23 anos que estamos casados. Temos, né, 2 filhas. E uma das nossas filhas, né, com 15 anos, ela hoje trabalha aqui na Roden, também como jovem aprendiz. Então, assim, são várias histórias que a gente guarda na memória, na história, né, que umas de superação, outras nem tanto, mas a gratidão pelo Grupo Roden é tudo. Então, assim, tudo que eu conquistei até hoje é através do esforço, dedicação e trabalho aqui no Grupo Roden. Ótimo. E deixa eu te perguntar, que eu sou muito curiosa com isso. Vamos lá. Tem alguma história engraçada de ambulatório, da época lá na produção, no chão de fábrica, ou agora no RH, que tu tem pra contar pra gente? Caramba! Tem alguma? Uma história de produção, então assim, conta. Que ainda de vez em quando eu acabo contando que eu e uma colega minha acabamos fazendo uma arte com um colega nosso. Então a gente comeu o bombom, né? E dentro do bombom a gente colocou aquelas carrochinhas preta e enrolou ele bem certinho e devolveu pro nosso colega. E ele foi todo faceiro, abriu o bombom e quando ele abriu era uma carrochinha. E ele queria matar a gente. Eu assim. acredito, imagina! Isso, assim, foi uma coisa que marcou, porque a gente sempre, quando se encontra, a gente fala disso, dessa sabe? história. E até, né, esses dias atrás no RH eu tava comentando com as meninas sobre isso também, que foi, assim, uma brincadeira, mas que marcou, sabe? Então, são essas coisas que, né, que cativam a gente no dia a dia, lógico que não que tornam mais leves, né? Isso, Ressalto que agora eu vou ficar de olho quando tu me der um chocolate. Não, isso foi só lá naquela época. Thali, agora eu quero saber de ti. Olha, em 1 ano e meio, na verdade, pra mim já começou no meu primeiro dia aqui na Roden. Eu sempre conto essa história, integração, e pra quem perguntar, no meu primeiro dia, quando eu ingressei, eu estava fazendo a integração, nós fomos para o intervalo e eu passei mal e acabei, por desencargo de consciência, fazendo um teste de gravidez. E então eu descobri que estava grávida, né? Cheguei para Ana, que é a nossa gestora de gestão de pessoas, a nossa supervisora, e realmente falei o que estava acontecendo. E naquele momento eu me senti super acolhida, porque eu, no meu pensamento, não vou dar continuidade, porque eu preferi ser justa. E antes de assinar o contrato,
acabar contando que eu estava grávida, né? Então, aquele momento eu me senti super acolhida, como eu me sinto até hoje, né? A Rai também me acudiu um pouco, porque eu estava desesperada. Imagina! Então, assim, um momento que me marca muito foi o meu momento de conversa com a Ana, ela me dando força que ia dar tudo certo. E, então, assim, em 1 ano e meio, toda a minha história na Roden foi super bem acolhida. Enquanto eu estava gestante, porque eu já entrei gestante, enquanto eu estava gestante, o cuidado que eles tiveram, o zelo que tiveram comigo, né? Até com a minha alimentação, eles ficavam puxando minha orelha. Tem que comer melhor, tem que comer melhor. Então, isso mostra o quanto família, né? Por mais que a gente não tenha laços sanguíneos, mas nós temos vínculos talvez até mais fortes, né? Foi onde me mostrou que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, né? Então, esse vínculo, esse aconchego, esse sentimento família que eu tenho pelas meninas do RH, que eu tenho pela supervisora, que eu tenho pelo grupo, para mim, assim, é primordial, é sem explicação. Mas eu quero saber, teve alguma história engraçada, chão de fábrica, que já aconteceu, uma solicitação que apareceu? Então, como eu iniciei na Roden, eu estava grávida, então no dia 13 de setembro, eu estava no RH, bela e formosa, e conversando com as meninas e tudo mais, eu comecei a sentir um desconforto diferente, né? Até então eu achava que era fome. Até a Ana, nossa supervisora, ela disse assim, mas você tá com fome? Eu disse, sim, eu acho que é fome. Ela disse, mas não sei. Não engoliu a minha história de fome, mas eu achava que era fome. Por quê? Porque eu estava de apenas 33 semanas. Né? Não tinha completado o período completo da gestação. E deu que eu comecei, desconforto aqui, desconforto ali. Eu disse, olha, Ana, eu não aguento, eu vou pra casa deitar um pouquinho, depois eu retorno para as minhas atividades. Ela, ok, tudo bem, porque ela viu que eu não estava legal. Chegando em casa, chovendo, para me ajudar, sexta-feira 13, cheguei em casa e eu disse pro motorista que me levou, eu disse, pode me deixar aqui que eu vou a pé. Quando eu cheguei em casa, a dor só piorou. E foi piorando, as meninas me mandavam mensagem, eu dizia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem, né? Eu sozinha em casa ainda, elas sabiam que eu estava sozinha em casa. Moral da história, eu entrei em trabalho de parto trabalhando. Foi um trabalho de parto antecipado, né? Graças a Deus não nasceu naquele dia. Conseguimos reverter a situação, né? Com muito descanso, com muito hospital, mas não nasceu naquele dia. Só que é um marco, né, que ficou na minha vida, né, também foi ter entrado em trabalho de parto trabalhando. Eu sempre dizia para o médico da empresa, né, para o Dr. Mário, eu vou trabalhar até eu entrar em trabalho de parto. Mas eu não esperava que fosse tão cedo, né, com praticamente 7 meses de gestação. Mas desde aí eu só pude ficar em casa sem fazer nada e agoniada. Eu mandava mensagem, Ana, posso trabalhar? Eu fico sentadinha. Não, tu vai ficar em casa, tu tá de atestado. Mas assim, são marcos, né? Pra ver como elas fizeram parte desde o início e casa com aquela situação família, né? Tanto é que quando a Heloíse nasceu, eu avisei elas, né? Todas elas já estavam convidando ali, não nasceu ainda. Daí quando nasceu eu avisei, daí foi passada a informação, mas senão elas ficavam, não nasceu ainda. E eu já estava na ansiedade, elas viveram comigo a ansiedade do final da gestação. Imagina, sabe? Que delícia. Que loucura, né? Imagina, nascer um bebê ali no RH da Roden. Ainda bem que tinha raio no ambulatório. É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que agora principalmente a minha geração e as que estão vindo por aí, a gente utiliza muito o LinkedIn, que a gente escuta muito, principalmente no setor administrativo, entre essas áreas. Eu quero saber se para vocês, se para o RH de uma empresa, o que vocês avaliam? É o LinkedIn, é o currículo, os dois contam, não faz tanta diferença? Vocês sabem me responder?
E Sim. aí? Hoje o que mais agrega, de certa forma, ainda é o currículo, né? O LinkedIn, claro, para vagas mais estratégicas, né? A Rai consegue estar reforçando melhor, né? Mas hoje, para o nosso ramo de atividade, ainda é o currículo físico ou até mesmo o enviado de forma online. É isso mesmo. A gente usa mais o LinkedIn para vagas estratégicas. Então, para nós diretamente o chão de fábrica que a gente fala, né, vagas mais operacionais, digamos, a gente parte com o currículo físico e o que a gente recebe online ou os próprios, pessoalmente vem trazer ali para a gente. Na própria entrega a gente acaba conversando, trocando ideias, pedindo informação, é o que mais nos está levando hoje ainda. E quais são os erros mais comuns que vocês veem os candidatos cometendo? Seja numa entrevista aqui presencial ou na hora de enviar o currículo? Tem algum que vocês olham e falam assim, putz, agora me deixou na dúvida ou posso aconselhar? Tem algum assim que vocês falam, não, esse... Eu vejo assim que eles deixam de colocar muitas informações sobre as experiências deles. Então, na hora que a gente vai conversando, na entrevista, às vezes eles acabam, mas nem coloquei no currículo. Mas aí tu pergunta, porque fiquei pouco tempo, ou porque não me marcou, alguma coisa assim. Mas a gente gosta de ter todas as informações para ver também se para nós vai ser viável nesse momento e para ver se é o perfil daquela vaga, né? Então, eu vejo, assim, o período que eu estou ali fazendo as entrevistas, que muitas informações são omitidas através deles mesmos. O que eu tenho observado e que também muitas das vezes acontece a omissão de informação, né? Além da falta, eles omitem algumas situações. Então, onde todo mundo tem contato, a cidade de certa forma é pequena e todo mundo conhece um pouquinho de cada um, né? Então, às vezes acabam omitindo alguma informação que não é verídica, a gente sabe que não é. Então, eu acho que o importante é ser o mais claro, o mais... Como é que eu posso usar o termo? Mais verdadeiro mais possível. verdadeiro possível. Isso mesmo. Rai, você falou que sua filha hoje está aqui dentro como jovem aprendiz. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como funciona o programa do Jovem Aprendiz aqui dentro da Holding. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele funciona de certa forma, né? Durante o ano, né? Mais pro final do ano, lá por agosto, setembro, a gente faz a seleção dos currículos, na verdade, o recebimento deles, né? E após fechar o mês ali da gente estar recebendo, a gente faz a prova, né? A gente cria os grupos e seleciona todos os candidatos de jovem para fazer durante a manhã ou durante a tarde, né? Quem estuda de manhã faz à tarde, quem estuda à tarde faz a prova de manhã, junto com a psicóloga da empresa também, que acompanha. Então, através dali é selecionados os jovens, então eles ingressam no próximo ano e a partir dali a gente, desenvolve eles dentro do processo de trabalho. E às vezes eles são remanejados de um setor para outro e também tem aqueles que são efetivos no próximo ano. Então é um programa bem bacana assim, para a empresa, onde a gente começa a desenvolver eles para o mercado de trabalho. A partir de que idade o programa Jovem Aprendiz ele funciona? Ele funciona a partir de 14 anos até os 24. Tá, ele quer citar pra gente alguns aí que mudaram de setores, foram efetivados... Aqui na empresa, nós tivemos jovem aprendiz onde eles iniciaram num segmento, por exemplo, iniciou no almoxarifado e hoje estão em outros setores, né? Em setores administrativos. Temos, por exemplo, um colaborador, ele iniciou como jovem aprendiz no almoxarifado, foi efetivado e hoje ele já é integrante, né, do nosso setor de PCP, né? Então, a empresa dá essas oportunidades. Quer dizer que um jovem aprendiz que começa na segurança, que começa no RH e não se dá bem, é desligado da empresa? Não, isso não acontece. Por quê? Porque nós temos diversos setores que têm oportunidade para o jovem aprendiz estar aprendendo, né? Então, a gente vai realocando até a gente localizar qual o melhor setor que esse colaborador, que esse jovem aprendiz se encaixa. Ótimo, é isso aí. Então, é isso. Thalissa, Rai, muito obrigada por esse bate-papo leve, cheio de informação, e eu acho que fica aí o recado de que, mesmo em um momento de muito desafio como esse que a gente está passando agora, como outros momentos que passamos, a Holding segue resiliente, abrindo portas, gerando oportunidades, e é isso.